Recomenda o IELTS pelo computador ou pelo método normal? Bom, hoje em dia o computador já é normal também, né? Acho que você quis dizer entre o computador e entre a versão no papel, né? Que é aquela que você tem que escrever à mão mesmo. Eu, Simon, sem sombra de dúvidas, eu recomendo que você faça no computador. Você tá até falando ali, ó, vi alunos comentando que pelo PC é melhor com menos distrações. E não é só isso não. Vou te dar algumas vantagens aqui de fazer o teste pelo computador, tá? A primeira vantagem que eu vejo, a primeira vantagem grande, em todas as partes do teste que você vai fazer no computador tem vantagem, tá? Só o speaking que não, porque o speaking você vai fazer com o examinador mesmo, né? Mas no listening, reading e writing, você vai fazer no computador. Em todas elas tem vantagem. Por exemplo, lá no teste do listening, a maior vantagem que você tem ao fazer o teste na versão do computador é que você tem um computador só para você e você tem um headset só para você. Então você vai abafar todo o barulho externo, você vai ficar muito mais concentrada na hora da prova. Porque não sei se você sabe, quando você vai na versão do papel, o que acontece é, sabe aquelas salas de escola? Sala de escola, que tem que um monte de gente, que um monte de carteira, você vai ficar numa daquela, com um monte de gente, e aí a caixinha de som vai ficar lá na frente, são aquelas caixinhas de som de computador, sabe? E aí eles vão dar o play, às vezes você sentou lá atrás, porque não tem como você escolher o lugar, e aí você é obrigado a ficar lá naquele ambiente que não dá pra você entender direito, o povo fazendo barulho com papel em cima da mesa, o povo deixando coisa cair no chão. Então isso distrai muito, tá? Isso distrai muito. Você tem que minimizar todas as distrações que você puder. Tá? Isso, igual o Enem. Você tem que minimizar todas as distrações do seu teste, tá? E aí quando você vai para o teste no computador, você tem ali um headset dedicado para você e um computador só para você. Só isso aí para mim no listening já valeria. Sandy, o computador é lá no local de aplicação, tá? Você tem que ir lá no local de aplicação. Durante a pandemia, quando eu estava em lockdown e tudo, eu sei que tem alguns lugares que eles estavam permitindo o candidato fazer em casa, mas isso não é o padrão, tá? Você tem que ir lá no local e aí lá você vai fazer no computador, tá? Eles têm os computadores lá que você vai fazer. Quando você vai pro teste do writing, então, aí para mim já fica claro que você tem que escolher a versão do computador, tá? Por quê? Uma das coisas, dois motivos. O primeiro, vamos supor que você está lá escrevendo sua redação. Aí chegou no final da sua redação e você fala assim, nossa, isso aqui que eu escrevi aqui eu queria ter colocado lá no primeiro parágrafo. Você vai fazer o quê? Você vai fazer o que agora? Você vai apagar a sua redação e escrever? Não, né? Claro que não. Se você for cometer uma loucura dessa, né? Não vai fazer isso. E mesmo que você apagasse, ia ficar aquele garrancho cheio de mancha de borracha, você não ia conseguir escrever tudo que você tinha escrito antes, então não dá. Agora, no teste do writing no computador, você simplesmente vai pegar lá, recorta aqui, cola aqui. Ctrl X, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, dá para fazer isso aloprado, entende? Dá para fazer isso direto. Então isso aí já é muito bom. Outra vantagem na hora do writing é que você não tem que ficar contando o número de palavras, tá? Lá na tela já vai aparecer o contador de palavras para você. E aí é só você já ficar vendo lá e acompanhando quantas palavras você já escreveu. No teste do reading também tem vantagem. Eu sempre falo... Pera, deixa eu beber meu café. Eu sempre falo que no teste do reading, se você está fazendo ele pelo computador, é praticamente impossível você errar o spelling. O que é spelling? Soletrar, né? É a forma que você escreve. Não tem como você errar o spelling se você estiver fazendo o reading pelo computador. Por quê? Tem lá o espaço para você colocar a questão, a resposta, né? Tem uma lacuna. E aqui está o texto. Você achou a palavra que é a resposta. O que você vai fazer? Ctrl C, Ctrl V. Você não precisa digitar a palavra e correr o risco de errar na hora de digitar. Não precisa correr esse risco. Então você simplesmente faz o Ctrl C, Ctrl V. Pronto. Você não vai errar o spelling lá no teste do reading. Se você errar o spelling no teste do reading na versão do computador, é porque você fez errado, porque você está tentando digitar, sendo que não precisa digitar. Só vantagens do teste na versão do computador sobre a versão no papel, beleza? Deixa eu ver aqui mais perguntas. Deixa eu ver se falou alguma coisa. Estudo em casa refazendo alguns testes. Acho que é válido também, pois é praticamente a mesma coisa. O teste é o mesmo, tá? Agora, a sensação de você fazer no computador e fazer no papel, ela é diferente, tá? Óbvio que não estou falando para você não fazer os simulados em casa. Você tem que fazer os simulados mesmo. Se você já está ali na reta final, que é quando eu recomendo que você faça simulado, já é a hora de você fazer mesmo. Mas você tem que ter experiência de fazer no computador, para você sentir como que vai ser no dia, porque às vezes, uma coisa simples, presta atenção nisso aqui que eu vou te falar. Às vezes você praticou aí com seus simulados o teste do reading. E aí você praticou como? Com papel. Você está na sua casa, você imprimiu, fez um papel ali. Ou então você foi rolando lá o PDF, né? Quando você chega lá no teste do writing no computador, é diferente.
A tela vai ser dividida em duas partes. De um lado vai estar o texto, do outro lado vão estar as questões. E a página não passa sozinho, você tem que ir lá e clicar. Então, são detalhes que podem te tomar tempo na hora de fazer a prova, entende? Você tem que fazer pelo menos alguns simulados na versão do computador, para você se alinhar, beleza? Como é o speaking no teste do PC? Pois é, Giovana, é isso que eu estava falando, não tem speaking no teste do PC. Durante a pandemia, teve alguns centros que permitiam a aplicação do teste do writing, do speaking pelo computador. O examinador fazia com você à distância. Só que hoje isso não acontece mais, tá? Não é o padrão. O padrão é que você vá lá e faça presencialmente o teste do speaking, tá? Todos os outros 3 dá para fazer no computador, mas o speaking é com o examinador mesmo.